Dani, podia ficar do lado dele, ó, porque aí não sai, não. Não? Calma aí. Não, não cabe. Pode falar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, sejam todos bem-vindos a essa live especial com o governador Ronaldo Caiado, hoje também com os secretários Ismael Alexandrino e Adriano Rocha Lima, direto do Palácio das Esmeraldas. Essa live vai para os sites de notícias de todo o estado, redes sociais e também os veículos da Agência Brasil Central que nos acompanham neste momento. Além disso, esta entrevista está sendo retransmitida por várias emissoras de rádio de todas as regiões do estado, em parceria com as rádios Brasil Central AM e RBC FM. Você ainda pode assistir a matéria sobre esta live nos jornais da TV Brasil Central, a TBC. Coordenação da formação de cadeia de sites e rádios, Cláudio Vincier. Coordenação de mídias digitais, Isabel Dias. Gerente de rádio e jornalismo, Franciele Oliveira. Diretor de Teleradiodifusão, Euler Barbosa. A presidência da Agência Brasil Central, do José Roberto Leão. Apresentação minha, Daniel de Paula. Sempre em nossa live trazendo o balanço das últimas horas do combate ao coronavírus no estado. O governador Ronaldo Caiado já presente. Governador, seja uma vez mais muito bem-vindo. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje aqui eu estou com dois secretários de Estado, o secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, que está se ocupando dessa frente aí de luta em combate ao coronavírus. À minha direita aqui, o Adriano Rocha Lima, secretário da área de Desenvolvimento e Inovação, é o que mais trabalha nessa área de tecnologia, dentro de programas e montando cada vez mais ferramentas para que a gente tenha acesso a dados e que a gente possa ter o melhor mapeamento do Estado e dos 246 municípios para nós podermos tomar as medidas com informações precisas. Mas vamos lá. Faço com vocês hoje aqui o relato das últimas 24 horas. Nós chegamos a 705 casos confirmados, né? As cidades que nós temos a maior incidência, a cidade de Goiânia, já com 404 casos. Então, a Goiânia deu uma subida rápida, né? Tá com 404 casos, só Goiânia. A Aparecida de Goiânia, que até então estava numa posição até confortável, já passou a 39 casos, e Anápolis, 41 casos. Anápolis já vem numa progressão mais lenta, e Aparecida agora já aparece aqui com 39 casos, e a cidade goianésia ainda mantendo os 28 casos. Bom, a situação também em Rio Verde, nós já começamos a ter um processo de regressão diante daquele trabalho que foi feito de isolamento social mesmo, com contato que as pessoas que estavam comprometidas ali tiveram, e a cidade de Senador Canedo com 11 casos, como também Valparaíso de Goiás com 11 casos, Trindade com 11 casos e a cidade de Tumbiara com 10 casos. É lógico que sempre é ruim, é péssimo, tá certo, ver os casos que, infelizmente, evoluíram a óbito, e nós temos 27 casos no estado de Goiás. Então, posso dizer a vocês que tem sido... nós estamos hoje, vamos ouvir depois o nosso secretário da Saúde, é o estado que está conseguindo, dado a estrutura montada, todo o achatamento que nós fizemos com o isolamento social, nós estamos tendo condições de poder cuidar dos pacientes e, com isso, um menor índice de óbito, que é o que nós temos que trabalhar fortemente. E agora, uma outra característica interessante aqui, que está sendo uma curva um pouco diferente da nacional, Ismael. Desde anteontem eu já sinalizava
um número de mulheres com maior presença do que de homens. Hoje ainda se distancia mais ainda. Os homens com 337 casos confirmados e as mulheres com 368 casos confirmados, e totalizando exatamente os 705 casos. Antes, eu quero passar a palavra agora ao nosso secretário aqui, o Ismael, para que ele faça um relato de como tem sido a vida dele também na secretaria, essas demandas, as inquietações, as dificuldades que todos nós temos que unir força para superá-las. Então, Ismael, faça o nosso relato aí para a população que nos acompanha aí na nossa live. Boa tarde, governador. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo, meu colega secretário Adriano. Governador, eu começo fazendo um relato, primeiro agradecendo até aqui aos profissionais de saúde, né, que estão engajados nessa linha de frente, e também a população, né, que sempre que nós temos, em relação ao isolamento social, nos últimos dias, diminuiu, mas a população até então também tem se mostrado colaborativa. Os desafios têm sido grandes, né, porque nós temos enfrentado, já vinha com o Sistema Único de Saúde, com subfinanciamento, com dificuldade de número de leitos. Felizmente, o Estado de Goiás, né, com o apoio do senhor e atitudes de gestão, nós conseguimos expandir um número significativo de leitos, né? Foi o primeiro estado a fazer um HCamp, né, um hospital de campanha com mais de 200 leitos. Isso nos deu uma certa tranquilidade até o momento, nos deu uma capacidade de atender com dignidade a população que precisou de internação, né? E, paralelo a isso, nós temos ampliado outras estruturas, aberto leitos de unidade de terapia intensiva, estado afora. Estamos no processo de estadualização de algumas unidades, né, de Lusiânia, Formosa, Jataí, São Luís de Montes Belos, o Hospital de Tumbiara, com mais de 200 leitos também, bem como estamos aí aguardando ansiosamente a entrega por parte do Ministério da Saúde, daquela unidade de Águas Lindas, né? Nós acompanhamos desde o início do processo a montagem daquela unidade e já está praticamente concluída com as camas, com a rede de gases. Estamos aguardando aí entre amanhã e de repente segunda-feira que o Ministério da Saúde nos entregue aquela unidade. E também há uma perspectiva, essa não está pronta ainda, está na fase de projeto, de montarmos um hospital de campanha, né, portanto transitório, na cidade de Anápolis. É uma estrutura muito grande, é uma estrutura que o secretário Adriano nos cedeu aí, com a permissão do senhor, lá do Centro de Convenções de Anápolis, né, eu já visitei lá com a minha equipe, os projetos estão sendo elaborados. Inicialmente vamos começar com 200 leitos, e aí, a depender da demanda, depender da ocupação dos leitos dos demais hospitais, a gente vai aumentar isso aí até 1.000 ou não, né? Queremos, se Deus quiser, que Goiás continue nesse achatamento de curva, o que nos deixa um pouco mais tranquilos. Por um lado, muito preocupado, porque na última semana, eu que viajei ao interior, eu tenho percebido que o pessoal não tem utilizado a máscara, né? Muita gente ainda já na rua, mas o número de óbitos, cada vida vale, a gente preocupa e externa os nossos sentimentos à família, mas o número de óbitos tem mantido, felizmente, numa curva bem menos acentuada que o número de casos, né? E menos acentuada do que outros estados do Brasil também. Isso não nos permite relaxar o isolamento social, né? E aí, independente de decretos, eu sempre tenho dito isso tem a ver com a conscientização das pessoas, né? Eu sei que a atividade econômica é importante, nós somos sensíveis a isso, e temos discutido com os diversos setores, mas peço mais uma vez a compreensão da população em relação à manutenção do isolamento sempre que possível e, caso tenha que sair de casa, utilizar a máscara, né, facial. Tem sido isso que nós temos falado aqui com frequência, gente. É importante que as pessoas se conscientizem. Hoje mesmo
eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo, olha, governador, nós paramos para poder esclarecer a um jovem a necessidade dele usar a máscara, e ele foi extremamente grosseiro conosco. Quer dizer, por favor, gente, vamos cooperar, vamos ajudar, vamos entender que nós estamos tratando com algo que amanhã pode tirar a vida aí de seus familiares, você pode ser um transmissor assintomático, e não custa nada você usar máscara, você está fora do seu ambiente familiar, vá, ao ter que sair, o melhor seria não sair, mas ao ter que sair, por favor, vamos usar a máscara. E veja, em outros estados, já não só a identificação da pessoa, como uma multa que está sendo autorizada. Eu tenho pedido, tá certo, aqui um período ainda, mas não vou poder alongar muito. Se realmente tiverem pessoas que estejam muito resistentes, nós vamos ter que implantar um sistema que alguns não podem colocar em risco os outros. Mas vejam bem, é fundamental que vocês observem aquilo que o nosso secretário disse, que eu tenho repetido. O isolamento social é a melhor arma que nós temos para combater o coronavírus. A progressão do coronavírus, sendo dentro de uma taxa ideal, vocês sabem que nós teremos leitos e um tratamento adequado. Por que nós estamos tendo menor percentual de óbitos? Porque nós estamos dando conta, não é, secretário? O paciente chega, está com uma complicação maior, tem o leito próprio, tem toda a aparelhagem, tem toda a equipe, como o secretário aqui acabou de agradecer no início da fala dele, que é exatamente todo o setor da saúde, tá certo? Do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do assistente social, do maqueiro que está levando, que está para o exame, o técnico, todos aqueles, o pessoal da limpeza, todo mundo, tá certo? Que está envolvido nesse processo dentro do hospital, tem que merecer de nós não só o reconhecimento de público, mas amanhã, tá certo? Algo que realmente possa deixar marcado quais foram os verdadeiros heróis que fizeram com que o estado de Goiás não tivesse uma situação trágica, como está tendo hoje em Manaus, como está tendo hoje em Fortaleza, como nós estamos vendo aí também Rio de Janeiro, São Paulo, e que realmente possamos ter a diminuição dos óbitos e podemos atravessar ainda mais 2 meses que nós temos de luta ainda. Eu quero passar agora a palavra ao doutor Adriano Rocha Lima, o homem aqui das nossas ferramentas tecnológicas aqui da medição do isolamento social. Olha, quem me conta que o pessoal está na rua, que não está fazendo isolamento aqui, é esse aqui, ó. Ele é que me diz, olha, as rodovias, a quantidade de fluxo de carro, olha aqui quantas pessoas estão, e ele consegue mapear cidade a cidade. Então, é isso aí, é graças a isso que nós demos conta de manter Goiás num patamar bom agora, infelizmente, né, para nós, esse quadro aí de muito fluxo na cidade, muita movimentação das pessoas. E o pior de tudo, eu acredito que com esse decreto do prefeito hoje, que nós discutimos ontem, isso aí deve ter melhorado. Começa as pessoas desde das 5 horas da manhã até as 10 horas da manhã, escalonado, o que foi uma ação que eu quero cumprimentar aqui o prefeito Iris Rezende e toda a sua equipe, não é? Podendo escalonar a chegada das pessoas de acordo com aquela atividade econômica, é onde ele presta serviço, e isso pode ser, e se Deus quiser, será um fato de nós diminuirmos o fluxo de pessoas nos terminais na espera de ônibus, já que os ônibus só podem viajar com pessoas sentadas. Por quê? Pessoa em pé, ela vai estar conversando e vai estar, infelizmente, lançando gotículas de saliva nas pessoas que estão embaixo. Então, é inadmissível nesse período nós termos pessoas ocupando os corredores dos ônibus. Mas vamos lá, passar a palavra ao doutor Adriano Rocha Lima. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nessa live diária aqui de informação sobre essa pandemia que estamos vivendo.
como o governador já me apelidou, sou agora o X9 do coronavírus, né? O dedo duro da população, mas cada um no seu papel. E eu quero cumprimentar aqui também o secretário Ismael pelo trabalho que tem feito aí num momento que ninguém imaginaria que iríamos viver há poucos meses atrás, mas que eu acho que o Estado de Goiás está sendo extremamente vitorioso nesse controle dessa pandemia, né? Se nós observarmos, e aqui quero pedir licença para 2 médicos assim de extrema formação, não sou médico, mas sou atrevido e às vezes me meto a falar um pouco por conhecer um pouco de estatística e matemática, mas a gente observando a curva de progressão da contaminação, e eu tenho observado isso diariamente, a gente vê que, na realidade, incrivelmente, ela estava com um comportamento linear. Tá? Se você observar, o dado de hoje talvez seja um dado pontual um pouco maior, mas se a gente observar, por exemplo, mortes estava sendo 1, 0, 0, 0, 1, depois cai. Esse é um comportamento linear, não é exponencial. Se a gente observar o que está acontecendo no Brasil nós tivemos, levou 40 dias para ter 1.000 casos no Brasil de mortes, né? Depois, para chegar de 4.000 a 5.000, que foi o número atingido ontem, se levou 3 dias. Então, essa redução de tempo para cada progresso de 1.000 é o que mostra esse crescimento exponencial. No estado de Goiás nós não estamos tendo, e justamente por causa das medidas que foram tomadas, né? Quando nós emitimos o decreto na semana passada, que as pessoas chamam de flexibilização, mas não é flexibilização no sentido de que vamos permitir que o vírus agora se propague mais. Não, porque toda flexibilização ela vem acompanhada de um protocolo onde é permitido executar atividade, mas mantendo a segurança quanto à transmissão do vírus, porque todos os equipamentos de proteção individual, seja máscara, seja o uso também de álcool gel, seja o distanciamento entre pessoas, está previsto. Além do uso de máscara sempre que a pessoa sair à rua. Eu tenho sido frequentemente perguntado sobre essa questão do isolamento social, como que está o comportamento das pessoas, e às vezes observo na rua pessoas saindo realmente sem máscara, né? E eu tenho falado assim, olha, se o sujeito é corajoso, não se importa com a doença, acha que aquilo não tem importância, ok, mas se preocupe com o outro, né? Porque ele não está só afetando ele próprio, ele está colocando em risco a vida de várias outras pessoas que ele vai cruzar na rua. Então isso é um compromisso, talvez a gente esteja ali no coração da ética. Quando a gente fala em ética, que todo mundo, é uma palavra da moda, que todos gostam de usar, ética é exatamente o uso da nossa inteligência em benefício da convivência. Se você está saindo na rua sem máscara e colocando em risco a vida do outro, você está cometendo uma atitude antiética. Então é importante ressaltar isso. Sobre os números, né? E aí, só um adendo que eu queria fazer nessa fala sua. Esse corajoso aí, na verdade, eu gostaria de convidá-lo. E aí o Ismael estava me lembrando aqui, gostaria de convidá-lo, tá certo? Para que ele pudesse trabalhar lá na UTI do Hospital de Campanha, não é? Para poder lá levar os pacientes, fazer uma manobra que nós chamamos posição prona, que é virar os pacientes de barriga para baixo, depois voltar, manipular ali a aspiração dos pacientes naquele ambiente, com vírus para todo lado, para poder enxergar e ter noção da realidade, ver se a ficha cai, para o cidadão entender o que é o que nós estamos discutindo. Então, essas pessoas que realmente não têm sensibilidade para o momento, então deviam emprestar essa coragem para serem voluntários lá no hospital de campanha, tá certo? Para enxergarem a realidade das pessoas que têm um acometimento. Então, vamos lá. Voltando aqui a palavra, já que o Adriano vai nos passar também alguns números aí. Bom, então, quando a gente mede esse isolamento, nós na realidade utilizamos várias informações que vão desde transporte público, como está a movimentação das pessoas no transporte, por terminal, por dia, por hora. Então, o efeito do escalonamento feito pela prefeitura, nós vamos começar a medir a partir de amanhã para ver como que isso melhorou, né, esse fluxo e aglomeração de passageiros.
A gente observa, por exemplo, nesse caso específico, que após o decreto lá de 18 de março, aproximadamente, a gente 13 de março. A gente teve uma queda que chegou a 15%, 20% do total, né? Quer dizer, queda de quase 80%, 85% do número de passageiros. Esse número hoje voltou para um patamar que estava em 15%, 20% para 40%, 45%. Então ele cresceu, mas ainda, obviamente, continua menor do que estava antes. Quando a gente observa a movimentação das pessoas, e aí eu gosto de ressaltar que a gente usa dados de aplicativos, mas os dados a gente não sabe de quem é aquela informação. A gente só sabe que existem indivíduos ali circulando. Quer dizer, não há invasão de privacidade alguma porque não tem associado isso à pessoa. É simplesmente a informação de movimentação. Com essa informação, a gente sabe, né, que existem alguns níveis considerados seguros. Então, o Estado de Goiás ele atingiu um nível praticamente ideal no início do decreto de isolamento, que chegou a 70%, quase 68%, 69% de isolamento. E isso foi caindo um pouco, mas ainda estávamos na faixa ali entre 50%, às vezes passava um pouquinho de 60%, né, versus um comportamento normal em torno de 25% antes do isolamento. E esse número, estando entre 50% e 60%, ele também está num patamar muito bom. Quando ele cai para a faixa de entre 40% e 50%, já é um sinal amarelo. Porque se tiver abaixo de 40%, a gente já está numa situação de praticamente sem isolamento social. E teve um dia da semana passada onde esse número chegou em Goiânia especificamente, a 39,6%, que foi na quinta-feira da semana passada. No estado todo, 42,5%, mas em Goiânia, 39,6%. Depois, sexta, segunda, ontem, já subiu um pouco de novo, melhorou, está ali na faixa entre 40% e 50%, mas, como eu disse, numa faixa que tem que ter muita atenção. E aí, como o governador tem dito, se as pessoas não respeitarem, né, aquilo que foi permitido flexibilizar, mantendo as condições aí de protocolos de higiene, de protocolos sanitários, mantendo em casa aqueles que podem ficar em casa, etc., isso vai ser identificado, inclusive, mais rápido até do que os testes, porque muitas vezes depois de contaminada a pessoa vai levar um tempo para manifestar e para testar positivo, né? Então, a gente consegue tomar medidas rápidas para evitar que o estado de Goiás entre numa curva exponencial, como o governador comentou, e o Ismael também, aconteceu com Manaus, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, onde os casos estão explodindo. Goiás está nesse nível de controle e é um patrimônio que nós não poderemos abrir mão, que foi difícil conquistar e nós não podemos agora jogar fora isso. E os números mostram que a gente ainda está numa posição segura, mas com sinal amarelo. Então, peço, por favor, quem puder ficar em casa, fique, saindo de casa, use máscara. Mantenham atenção a tudo aquilo que a gente faz, porque não é imposição do governo. O que o governo faz é proteger a população, isso está sendo feito para proteger vidas, e a proteção de vidas talvez seja a parte mais nobre aí de um governo, que é proteger a população do seu bem maior, que é a sua vida. Então, é isso e espero que esse número aí de isolamento se mantenha aí, cresça um pouco, volte à faixa aí dos 50%, para a gente manter esse nível de segurança maior. E, Adriano, essa conscientização, né, governador, ela não precisa de um decreto para ver, né? Às vezes vem um decreto mais duro, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, está sendo antipático, está sendo, né, muito duro, está sendo insensível com as questões econômicas. Não é isso, ninguém do governo é insensível a nenhuma questão econômica. Nós buscamos o ponto de equilíbrio, nós fizemos protocolos para que aquelas atividades que retornaram, elas possam retornar com segurança. Nós continuamos com diálogo com a sociedade civil organizada, né, com quem produz, né, propriamente, tanto o comércio quanto a indústria, escolas também. No entanto, essa conscientização ela tem que partir do ser humano. Nós não precisamos de perder a nossa mãe, perder o nosso irmão, perder um ente querido para a doença, para despertar, né? Então, essa é uma conscientização, uma reflexão que eu gostaria que a população do nosso estado tivesse. Perfeito. Bom, eu queria só 2 minutinhos aqui.
Eu quero fazer também passar aqui umas ocorrências das nossas polícias na data de ontem e hoje. O Graer, 2 ocorrências de tráfico de drogas. Primeira foi ontem em Rio Verde, onde foi apreendida 1 tonelada de maconha. Hoje, outra ação do Graer, apreensão de mais 1 tonelada de maconha em uma caminhonete Amarok, no setor Moinho dos Ventos, em Goiânia. Nosso cumprimento aí à equipe do Major Rodrigo. Do COD, ontem, uma ocorrência de confronto em Abadia de Goiás. 2 armas de fogo, 100 quilos de maconha, 30 quilos de substância para fabricação de droga sintética, aproximadamente R$60 mil em espécie, bloqueador de sinal celular, 2 armas de fogo e o mais importante, eu estava vendo aqui na filmagem que mandaram aqui no meu WhatsApp, um laboratório com todo o maquinário, tá certo? Para poder produzir êxtase. Milhares de comprimidos lá, com a fábrica montada e já envelopava o comprimido, tá certo? Como se fosse realmente uma fábrica mesmo de uma indústria de medicamentos mesmo, como as mais sofisticadas. Lá tinha também todo um aparato de refino de cocaína também, e mais um carro roubado. Quero aqui cumprimentar ao tenente Jason e também toda a sua equipe do COD. A CPE de Rio Verde, hoje, confronto com um traficante faccionado, foragido de São Paulo, criminosos com várias passagens pela polícia, que resistiram à prisão e que realmente receberam os policiais com troca de tiros. Foi apreendido com eles armas e drogas. Quero cumprimentar aqui a equipe do capitão Oliveira e a CPE de Jataí, dia 28, confronto com ladrões de gado na cidade de Mineiros. Essas pessoas já montavam uma equipe, uma quadrilha, tá certo? Com armas de grosso calibre e que já haviam assaltado várias propriedades na região. Então, é também um reconhecimento ao trabalho da nossa Polícia Militar. Eu também reconhecer aqui e agradecer muito a presença no trabalho das nossas professoras e professores, mesmo à distância, fazendo chegar o ensino, as matérias, as tarefas, para que elas realmente possam apresentar. E esse processo está sendo aplaudido pela maneira como a nossa secretária tem deslanchado também esse trabalho na área da educação. Bom, eu volto a palavra agora ao nosso secretário da Saúde. Governador, uma coisa, são uma série de ações, é importante a população saber que não existe uma ação que elas resolva tudo, né? Então foram uma série de ações que nós tomamos enquanto governo, né, como gestão da saúde, e uma delas muito importante para dar apoio, inclusive apoio mental e psicológico nesse momento que muitas pessoas têm tido fragilidade. Nós temos aí, em parceria com a área da tecnologia, né, montamos o CORE, que é uma central que utiliza fortemente recursos tecnológicos, né, de telemedicina. O Adriano vai explicar um pouquinho também a questão do robô virtual, que é uma primeira fase, que a gente chama de chatbot, que ele interage. Isso depois amplia, passa para a telefonia. Tem 85 profissionais da saúde em loco, das 7 às 19, que respondem às pessoas. E aí, a depender da indagação, escalona qual o profissional lá dentro, podendo ser da psicologia, podendo ser da enfermagem, também da área médica também. Então existe o telemonitoramento, existe a telemedicina, existe a interação, acho que é uma ferramenta do nosso tempo, uma ferramenta moderna, né, que eu acho que da crise nós precisamos de extrair questões para ficarem para a posteridade.
E essa central, esse core, é algo que surgiu no momento da crise, mas ele vai ficar como legado. Da mesma forma que os hospitais, por exemplo, Lusiânia, que estava fechado, que nós estamos reativando, o hospital de Tumbiara, que nós estamos ativando, são estruturas que estavam fechadas, que servirão agora no momento da crise, mas depois fica como legado para a população, para fortalecer a regionalização. Então, mesmo diante da crise, é muito importante termos uma visão ampliada, né, utilizando aí a ferramenta da tecnologia. E aí eu gostaria que o Adriano explicasse essas questões tecnológicas que fizemos aí, com apoio grande também da Universidade Federal de Goiás. Então, primeiro, não existe uma ação isolada e ninguém faz absolutamente nada sozinho. Tem muita gente trabalhando em prol de construir o bem e soluções duradouras. Exatamente. Como o secretário de Saúde, Ismael, comentou, nós temos aí, eu vou passar para vocês o endereço, que é o endereço lá do site da saúde, www.saude.go.gov.br/coronavírus. Lá vocês têm um link que no mundo da tecnologia a gente chama de chatbot, mas poderia chamar de atendente virtual. Então você clica lá, se você estiver sentindo alguma coisa e não tiver ali sabendo se aquilo pode ter relação ou não com o coronavírus, você entra lá, vai responder 4 perguntas interagindo com esse chatbot. Dependendo de como forem a interpretação das suas respostas, você será encaminhado para um atendente, já uma pessoa que vai falar com você, né, através de um chat como se fosse um WhatsApp. E ali você vai dar mais algumas informações para preencher seu cadastro. E dependendo dos sintomas que você estiver sentindo, você pode ser encaminhado para um médico que vai te atender, um médico, um profissional da saúde que vai te atender remotamente, através do telefone. Ele vai falar com você, interagir e eventualmente te encaminhar para uma unidade de saúde ou simplesmente recomendar algum medicamento, alguma coisa para você fazer repouso em casa. Então, essa ferramenta tecnológica, ela ajuda muito a que as pessoas possam, sem precisar sair de casa, ver se aquilo que ela está sentindo justifica ela procurar um centro de saúde e dessa forma não sobrecarregar desnecessariamente o atendimento e nem ela se expor saindo de casa, né? Só vai sair se for realmente necessário. E também nós temos com isso, né, uma disseminação maior, porque através de uma ferramenta, você tendo acesso à internet, de qualquer lugar do estado de Goiás que você esteja, você tem acesso a essa ferramenta e um médico ali que, se for o caso, vai também te dar orientações. E como o Ismael comentou, gostaria de ressaltar o papel da UFG, especialmente do professor Alexandre Taleb, né? Taleb, que participou, Marcos Ávila, que tiveram muito envolvido em todo esse processo. Também o reitor Edivar Madureira, que apoiou desde o início esse processo. E colocamos no ar essa ferramenta. E vocês aí tendo sugestões, fiquem à vontade também, que nosso papel é estar sempre aprimorando e melhorando essa interação com a população e dando cada vez mais formas da população chegar ao serviço do governo sem precisar sair de casa, né? Então isso facilita muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, essas condições de isolamento. Como é que é o nome do nosso robô, Adriano? Vitória. O nome da atendente virtual nossa chama Vitória, né? Pode ser acessado pelo telefone também. O telefone é o 3201-9300, 3201-9300. E como o SUS, governador, ele é universal, a gente não fecha a porta, nós temos tido inúmeras pessoas que estão acessando de outros estados. E nosso papel é dar essa assistência independente de onde vem esse pedido de ajuda, né? Até porque Goiás já mostrou essa solidariedade quando a Anápolis recebeu 34 brasileiros que estavam lá em Wuhan, na China, que foram repatriados e ninguém queria que eles entrassem. Aqui em Goiás teve um ou dois aí que só pensa em dinheiro também, tá certo? Que realmente não queria. Mas o resto da população, todo mundo apoiou e graças a Deus todos eles estão aí tranquilos e com muita saúde. Eu queria só fazer um comentário nesse chatbot aí, que é o
que é o nosso atendente, virtual. a nossa atendente, a nossa, porque agora é Vitória, né? Tá certo? E ela atendendo as pessoas, isso é simples, gente. A pessoa o robô vai fazer 2 perguntas ali e você, ao responder, ele vai interpretar se você será orientada para uma enfermeira, se você será orientada a poder ficar tranquila, sem ter necessidade de se deslocar para algum ponto, ou se não, ir para um médico, colega médico, que irá dar aí, depois da enfermagem, maior detalhes de como você deve fazer em decorrência dos sintomas que você está sentindo. Eu queria também era fazer referência aqui ao trabalho que tem sido extremamente bem recebido e elogiado no estado todo, que é um trabalho da OVG, da Adriana, da primeira-dama, Gracinha, da secretária do Desenvolvimento Social, senadora Lúcia Vânia, e que tem feito com que mais de 130 mil cestas básicas já chegaram em vários municípios, tá certo? Quase 150 municípios. Nós vamos continuar atendendo, vamos fazer todo o atendimento a todos os municípios do estado de Goiás. Nós montamos um projeto piloto que hoje ele está sendo testado no assentamento lá no município de Goiás, da cidade de Goiás, e a partir daí toda a estrutura da Emater Goiás, como também da Agrodefesa, da Secretaria da Agricultura, junto com a área social do governo, vão estar levando também para os assentamentos em torno de 20 mil cestas básicas, tá certo? Todas as pessoas muito bem identificadas, com todos os parâmetros aplicados aí pela Emater, que conhece cada um dos assentamentos no nosso estado de Goiás. Eu queria também pedir ao nosso secretário da Saúde que falasse um pouco do Hospital de Águas Lindas, onde amanhã nós teremos uma videoconferência com o ministro da Saúde e também o ministro da Casa Civil da Presidência da República e também do ministro responsável pela área política do governo. Então, eu queria que você falasse aí, já que o hospital está em fase bem avançada e que nós estamos dependendo aí de alguns detalhes burocráticos, mas também insistir amanhã para ver se vem algum respirador para nós, né? Porque, na verdade, estão nos entregando lá com a cama e toda a rede de oxigênio, mas realmente nós precisamos de ver o que nós conseguiremos também amanhã nessa nossa audiência com essa videoconferência com o ministro da Saúde. Passo lá para o Ismael comentar sobre esse hospital, que foi muito importante para nós, numa região extremamente habitada, são 1.200.000 pessoas que moram ali, e pela proximidade de Brasília, um altíssimo risco de contaminação pela frequência das pessoas na capital federal. Vamos lá. Diga. Então, governador, esse hospital lá nós temos desde o início acompanhado, né? É um hospital que está sendo construído, foi construído, né? Vou utilizar já assim no passado, porque finalizou ontem praticamente a obra pelo Ministério da Infraestrutura, né? O ministro Tarcísio. E agora nós estamos esperando o Ministério da Infraestrutura passar esse hospital para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde nos repasse. Eu fiz um ofício. Na verdade, já são 6 ofícios fazendo esse pedido para o Ministério da Saúde, né? E lá a gente elenca também outros aparelhos, né? Porque só com cama e ponto de O2 a gente não consegue. Nós sabemos da dificuldade de aquisição de ventiladores, tanto pelo Ministério da Saúde e também no mundo todo, né? Havia sido efetuada uma compra de 15 mil ventiladores, de respiradores mecânicos lá fora. A gestão atual acabou cancelando essa aquisição, né, que nos deixa numa situação um pouco mais difícil. Por causa disso, nós estamos em paralelo fazendo a aquisição de 350 ventiladores, né, o kit, né, ventiladores, monitores e camas elétricas, e mais uma ata de registro de preço de 1.000. Essa de 1.000
nós acreditamos que esse 350 vai nos suportar não só nesse hospital, mas todos esses outros leitos que a gente está abrindo. E essa de 1.000, além de servir ao Estado, poderá ser um grande ferramenta para os municípios que, porventura, por questões, por si só, quiserem fazer a aquisição, pode aderir a essa ata nossa, né? Nós não queremos levantar nenhuma falsa expectativa em relação ao prazo desses ventiladores chegarem, né? Não tem nenhuma proposta que foi com menos de 45 dias, né? Com preços muito acima da média, né? Nós havíamos comprado em dezembro, felizmente nós tínhamos comprado isso um pouco antes, né? Alguns, que possibilitou a equipar o HCamp daqui de Goiânia, mas ainda tem mais 26 que o Ministério da Saúde tinha confiscado, né? Naquela, mais ou menos 30 dias atrás, que eles já sinalizaram positivamente que vai nos entregar esses 26 na próxima semana, nos ajuda um pouco mais. Então, assim, é uma ação, mais uma vez, de várias mãos, né? Governo federal, governo estadual, essa gestão será nossa, né? Do nosso estado. Esse custeio também, aí vale ressaltar que o estado de Goiás, o senhor assinou hoje, inclusive, um investimento aí da ordem de quase R$500 bilhão, né? Para este enfrentamento, né? São 350 milhões de reais só para custeio desses novos hospitais. Então, nós não temos medido esforço, o senhor não tem, né, medido esforço para que nós combatamos isso aí. Mais um motivo que a gente pede encarecidamente que a população também colabore, né, naquilo que lhe é pertinente, que é o uso dessa máscara. Isso não é difícil, às vezes é difícil de acostumar, mas acostuma fácil, né? A gente, isso aqui tem que tornar vestimenta, da mesma forma que a gente coloca uma camiseta para sair de casa, né? Coloca uma meia, coloca uma cueca. Isso aqui é vestimenta por um bom período, isso é uma mudança de hábito. Mas esses hospitais estão nessa frequência, nós imaginamos, hoje, governador, nós temos em torno de 170 leitos de UTI que podem albergar pacientes de Covid-19 e mais ou menos 800 de enfermaria, né? E com esse movimento todo, nós imaginamos que, somando também UTI e enfermaria, consigamos avançar para mais 1.000. Então, do ponto de vista de gestão, nós temos feito o que está ao nosso alcance. Se a população também colaborar no sentido de manter o isolamento e utilizar máscara, certamente não haverá goiano desassistido, né? E poderemos dar dignidade e saúde para a população e vamos passar isso tudo mais forte, né? Mais maduros, mais humanos, né? Acho que fica essa reflexão e eu conto muito com a ajuda e a compreensão dos nossos irmãos goianos. Vamos lá, doutor Adriano, para as considerações finais aí. Bom, novamente gostaria de enfatizar esse ponto da população colaborar, é fundamental, porque o governo não é feito só das pessoas que estão do lado de cá para tomar decisões, é feito também pela população colaborando e fazendo o seu papel aí de cidadão e ajudando a controlar isso. Eu acho que somente nesse trabalho conjunto que todos sairão vencedores. Como eu disse, temos aí, além das ferramentas que eu comentei, várias outras que medem, inclusive, movimentos em estradas e tudo, por cidade, por hora do dia. Então, isso a gente está monitorando realmente com bastante atenção toda essa movimentação para a gente observar com a maior antecedência possível algum foco de que, olha, ali está havendo aglomeração e precisamos direcionar, seja uma fiscalização ou eventualmente ter que retroagir em medidas de menos flexibilização, né? Porque a gente não pode, como eu falei, perder esse patrimônio que foi conquistado até agora, evitando que essa curva dispare. E eu acho que ainda em poucas semanas nós já estaremos numa posição muito mais confortável, né? Talvez 4, 5 semanas aí, podendo depois disso começar a ter essa descendência dessa curva. É isso. Vocês ouviram aí, né, gente? É o que eu tenho dito. Se realmente essa curva sair daquilo que é o projetado, tá certo? Aquilo que nós já definimos, nós com base científica, estatística, matemática, epidemiológica, se essa curva sair daquele patamar
que é o aceitável. Vocês acabaram também de ouvir do doutor Adriano, e aqui o Ismael concorda plenamente, que nós vamos baixar decreto restringindo e tomando decisões firmes e necessárias para não perdermos a condição de prestar atendimento médico a todos os goianos ou que moram no estado de Goiás, quando vierem a ser acometidos pela síndrome respiratória aguda grave. Para as despedidas aqui do doutor Ismael. Governador, eu queria fazer um agradecimento também, que a gente não citou ainda, a todos aqueles que fizeram doações de insumos para a saúde, de álcool gel, de máscara, né, de face shield, de capote. Eu não vou citar nenhuma empresa aqui, porque eu correria grande risco de deixar alguma de fora, mas tanto doações CNPJ de empresas, mas de pessoa física também, nós recebemos muitas doações. Cada uma delas fará diferença na vida das pessoas, podem ter certeza disso. Tanto vai ajudar a gente a cuidar dos nossos profissionais de saúde, quanto também cuidar das pessoas que chegarem até nós. Então, muito obrigado pelo apoio de todo mundo, obrigado pelo apoio dos outros colegas secretários, né, tanto o Adriano, também o secretário Rodney, que tem nos ajudado muito na rua, secretário Fabrício, né, nós estamos trabalhando aí para que a partir da próxima semana possamos colocar os nossos profissionais, aqueles que quiserem, nada obrigado, nada imposto, em hotéis também, né? E, enfim, todos os secretários, secretário da Economia, que têm nos ajudado, ao senhor que tem nos apoiado, e o sentimento é de gratidão. O secretário Marcos, que está olhando aqui para mim, nosso campeão da comunicação, né? Então, muito obrigado a todo mundo. Essa pandemia é uma grande lição para nós, e nós certamente precisaremos de todos que estão dispostos a ajudar. Governo, sociedade civil, todo mundo que quiser ajudar. Quem não tiver a fim de ajudar, se não atrapalhar, já ajuda bastante, né? Então, eu agradeço e me coloco à disposição para servir a nossa população do estado de Goiás. E obrigado pela participação aqui na live de hoje. Tá vendo, Daniel? Hoje você não teve chance de entrar. Eu fui aqui, eu que fiz a intermediação também, fui o âncora aqui da minha própria À vontade. live. E eu quero, olha, acabei de receber aqui o responsável aqui pela área gerencial aqui da Heineken, dizendo que vai também fazer uma doação à OVG. Então, já a mensagem chegando, como disse aqui o Ismael, as pessoas espontaneamente, empresas, pessoas aqui que são servidores, cidadãos simples, cada um doando o que pode. Isso mostra a solidariedade do goiano. Então, gente, hoje realmente foi uma... Governador, e além das empresas, nós esquecemos os demais órgãos e os demais poderes também. Nós recebemos muito apoio, inclusive financeiro, significativo, de milhões da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Então, todo mundo está com esse sentimento e nós vamos superar isso, eu tenho absoluta certeza. Muito obrigado. Parabéns, minha gente. Nossa equipe toda trabalhando 24 horas com o objetivo único, que é de sair dessa pandemia com os melhores resultados, com o maior número de vidas salvas, para que a gente possa recuperar a economia do nosso querido estado de Goiás. E no mais, é dizer a cada um, nos ajude, é uma conscientização da população. O governo não pode tudo, pode muito, mas depende do cidadão acreditar para que a gente possa ter o melhor resultado, e o melhor resultado significa vidas, vida de um parente, de um amigo seu, de um companheiro de trabalho, de um cidadão qualquer, que nesta hora, minha gente, a vida, ela não é número, a vida é pessoa física, é aquele membro de uma família, é aquele cidadão que alguém está de luto pela perda dele. Então eu peço a vocês encarecidamente, tenham consciência ética, como disse aqui o Adriano, moral, tá certo? De cidadania, e realmente mantenha-se, no possível,
na sua casa, no isolamento social, e ao saírem, como obrigação, aqui, como disse o Ismael, como parte do vestuário, a nossa máscara, para que as pessoas não sejam contaminadas e nem você contamine quem quer que seja. Uma boa tarde a todos e até amanhã, 5h30. Um abraço.